Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Consular. Aqui nós discutimos tudo sobre o processo de fabricação de leite e derivados e sempre com um conteúdo bacana de relevância para você. Eu sou Éder Mesquita e hoje o nosso vídeo é baseado num assunto de uma pergunta de um cliente nosso. Esse cliente ele pretende fabricar queijo mussarela. Eu achei pertinente a pergunta dele e resolvi esclarecer tanto para ele quanto para vocês. A pergunta desse cliente é a seguinte: por que tenho que usar cloreto de cálcio na produção de queijo mussarela? Pessoal, essa pergunta ela é bem mais frequente do que parece. Muitas pessoas têm pretensões de produzir queijo mussarela, mas não sabem corretamente por que adicionamos determinados ingredientes para produzir esse tipo de queijo. A Consular oferece um trabalho completo para você, desde o projeto para a construção de uma indústria até o desenvolvimento de produtos. O serviço é completo, barba, cabelo e bigode. Mas voltando ao nosso assunto, primeiramente nós temos que entender o que é o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio ele é um aditivo alimentar. Esse aditivo nós utilizamos na produção de queijos. O cloreto de cálcio ele é um sal com propriedades um pouco diferentes do cloreto de sódio comum, que é o nosso sal de cozinha comum. Então, quando nós falamos que o ingrediente ele é um aditivo, é porque ele é adicionado intencionalmente nos alimentos sem propósito de nutrir, mas com o objetivo de modificar as características, sejam elas químicas, biológicas ou sensoriais do alimento. Neste contexto, podemos dizer que o cloreto de cálcio que utilizamos na produção de queijo tem outras funções diferentes de proporcionar valor nutricional ao queijo mussarela. A função básica do cloreto de cálcio, que adicionamos ao leite para a produção de queijo, é fornecer cálcio solúvel. Na formação da coalhada, esse cálcio é muito importante. O que acontece é que no leite cru in natura, nós temos cálcio em diversas formas, mas apenas uma pequena parcela deste cálcio está disponível, ou seja, ela está na forma solúvel, e é essa pequena parte que participa efetivamente da formação da coalhada, algo em torno de apenas 10% do cálcio presente no leite. Este cálcio ele faz pontes de ligações com as micelas de caseína, realizando assim a agregação dessas micelas para a formação da coalhada. Mas se no leite cru nós já temos cálcio disponível, por que temos que adicionar cloreto de cálcio ao leite para produzirmos queijo mussarela? A resposta está numa etapa do processo de fabricação que antecede a etapa de coagulação do leite. Quando realizamos a pasteurização do leite de forma adequada, ou seja, em temperaturas entre 72 a 75 por 15 a 20 segundos, parte do cálcio disponível no leite cru se torna indisponível, ou seja, ela não estará na forma adequada para formar as pontes de ligação entre as micelas de caseína e por isso faltará cálcio para fazer essa ligação das micelas. Uma vez faltando cálcio, as micelas não se agregarão de forma a formar uma coalhada firme. Além disso, outro resultado secundário dessa falta de cálcio disponível é uma perda considerável de rendimento do queijo mussarela. Portanto, nós podemos então concluir que no leite cru, essa reposição de cloreto de cálcio para a produção de queijo mussarela não é necessária, visto que o leite nessa condição ele não tem falta de cálcio, ou seja, tem cálcio disponível. Contudo, não é recomendável a utilização de leite cru para a produção de queijo mussarela ou qualquer outro tipo de derivado do leite. Inclusive, a legislação proíbe a utilização do leite nessa condição. Uma outra dúvida muito frequente é o pessoal confundir cloreto de cálcio e caseína. O cloreto de cálcio é o aditivo que contém cálcio, que estará disponível para fazer as pontes de ligação e a formação do coágulo. Já a caseína é a proteína que formará o coágulo. A caseína é a proteína de maior concentração no leite,
correspondendo a cerca de 80% do total de proteínas do leite. Portanto, são importantes para a formação do coágulo, mas são diferentes. Para a reposição de cálcio solúvel, ou seja, o cálcio que ficará disponível para coagulação, temos à disposição no mercado o cloreto de cálcio na sua forma de sal, sódio, em escamas normalmente, e também soluções, normalmente nas concentrações entre 40% e 50%. No caso do cloreto de cálcio em escamas, é recomendável que seja preparada uma solução deste antes da sua adição ao leite, visto que mesmo sendo um sal solúvel, ele pode não ser completamente dissolvido e acabar provocando reações adversas à produção. No momento do preparo, também é importante que sejam tomadas medidas de segurança para o preparo de produtos químicos, além de uma rigorosa medida dos ingredientes. Neste caso, os ingredientes cloreto de cálcio em escamas e água. Nossa recomendação é que seja efetuada a compra de uma solução aquosa já pronta para uso, pois evita-se dessa forma os riscos inerentes ao preparo de produtos químicos. No caso de uma solução de cloreto de cálcio a 40%, recomendamos que seja utilizado na produção de queijo mussarela cerca de 200 a 300 ml de cloreto de cálcio para cada 1.000 litros de leite. Já se a solução for de 50%, deverá ser utilizada uma quantidade que varia entre 160 e 240 ml para cada 1.000 litros de leite. Quando nós realizamos essa reposição do cálcio que ficou indisponível devido ao processo de pasteurização do leite, nós temos como vantagens a redução do tempo de coagulação, a formação de um coágulo mais firme, além de contribuir significativamente com o rendimento da mussarela. Quanto à adição do cloreto de cálcio ao leite, também surgem dúvidas de quando devo adicionar. O momento correto é sempre antes da adição do coagulante. Porém, temos aí várias situações, pois o ideal é que o cloreto de cálcio seja adicionado quando o leite já está em sua temperatura de coagulação. Porém, em algumas fábricas, o leite é aquecido depois que os tanques ou as queijomáticas estejam cheios. Além disso, é de extrema importância realizar uma análise físico-química do leite que será utilizado na produção, a fim de se determinar com precisão o rendimento técnico. Contudo, se você adiciona o cloreto de cálcio e depois coleta a amostra do leite, esse resultado será influenciado pelo cloreto de cálcio que foi adicionado, principalmente a determinação do ponto de congelamento do leite. Pois sendo um sal, o cloreto de cálcio ele altera consideravelmente esse parâmetro físico-químico. O ideal é que o cloreto seja adicionado após o enchimento e alguns minutos antes da adição do coagulante. Assim, será possível a coleta de amostras para realizar as análises e a completa dispersão do cloreto de cálcio no leite de forma adequada, não prejudicando a formação do coágulo. Existe a necessidade de se realizar a adição de cloreto de cálcio de forma adequada e em concentração correta, pois em várias oportunidades já presenciei o uso de utensílios sem qualquer marcação de medida, sendo utilizado de forma completamente incorreta, às vezes um verdadeiro chutômetro. Portanto, utilize uma proveta que tem uma precisão melhor para esse tipo de caso e de preferência adquirir proveta que tenha marcação em alto relevo, pois elas não se desfalecerão com o uso contínuo deste tipo de utensílio. O uso do cloreto de cálcio em quantidade inferior à recomendada gera problemas com a formação de um coágulo menos firme, consequentemente maior perda de finos, ou seja, perda de rendimento. Mas o uso do cloreto de cálcio em quantidades superiores à necessária também é um grande problema. Inicialmente, nós podemos observar que a massa que foi preparada com uma quantidade maior que a necessária de cloreto de cálcio tende a demorar mais para atingir o ponto de filagem, pois nessa etapa a desmineralização, que é a perda de cálcio, ela é mais lenta e prejudica o processo de filagem. Outro problema
que poderá ocorrer é a formação de sabor amargo no queijo mussarela, devido ao uso excessivo de cloreto de cálcio. Apesar desses tipos de problema acontecerem, é o que eu sempre digo, o leite é uma caixinha de surpresas. Eu tenho um cliente que não utiliza cloreto de cálcio na sua produção de queijo mussarela. Porém, a sua produção ela não está sendo afetada, não está sendo prejudicada, nem no seu rendimento, nem na qualidade do seu queijo. Isso é um caso raro, né? E eu só estou aqui relatando para vocês para exemplificar quando eu digo que temos que conhecer o leite que trabalhamos, pois sem conhecer o leite nós teremos dificuldades inclusive para produzir nosso queijo mussarela, né? Porque essas alterações são de região por região e podem ter comportamento muito diferente, né? Por isso que queijo é uma produção, é uma arte. Bom pessoal, espero ter contribuído um pouco com vocês. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco através das nossas redes sociais que estarão aqui disponíveis para vocês. Muito obrigado a vocês e até o nosso próximo vídeo.